Coríntios. Corinto foi a cidade visitada na segunda viagem missionária de Paulo, ali pelo ano 50, 51. Aí surgiu uma igreja. Ele ficou lá 18 meses e organizou a primeira igreja manancial da vida de Corinto, certo? A primeira igreja cristã de Corinto ele organizou. Mas uma coisa interessante, cada cidade desta, tanto apesar de o Império Romano ser um império, mas as cidades gregas já tinham sinagogas. Os gregos estavam já nas sinagogas. É uma coisa interessante, ontem eu estava vendo um documentário sobre o Talmud. É interessante a história do Talmud, né? A gente tem um Talmud de Jerusalém e tem o Talmud da Babilônia. Então, um dos mais usados é o da Babilônia, mas hoje o que está mais em voga é o de Jerusalém. E é interessante como é que o Talmud foi perseguido na história. É a mesma história da Bíblia. O Talmud foi queimado, o Papa Júlio III mandou queimar, mandou fazer queima dos Talmudes, porque toda a literatura judaica ele mandou queimar. E o Talmud, sabe que é volume grande, né? Queimaram tudo na Idade Média, na França, na Europa, alguns países da Europa além da França, e na Itália eles fizeram queima dos Talmudes. Depois vieram as perseguições durante o período de Hitler, outro avançado. Mas é interessante que o Talmud teve a força, o Deus mesmo, né? Porque através do Talmud tem esse conhecimento da revelação de Deus também. E o Talmud é comentário da Bíblia. Então, comentário do Velho Testamento, do Antigo Testamento, principalmente da Torá. Aí vieram os profetas e os rabinos foram muito ciosos do trabalho de manter o Talmud, e ele é um volume muito grande, custa muito caro. Eu tenho um sonho de ter um Talmud antes da minha morte. Pode candidatar, se me dá de presente, irmão Abner. Tá vendo? Eu vou orar para você ganhar muito dinheiro. Hein, Júnior? Eu estou dizendo que eu sou candidato a ganhar um Talmud. Mas aí nós vamos ver, por exemplo, vem as escrituras do Novo Testamento. O Antigo Testamento fechou o seu cano no ano 90 depois de Cristo, no concílio de Jamnia. Ele foi fechado. E é como a Bíblia judaica tem. Aquela Bíblia judaica que nós temos o Velho Testamento dela sempre foi a Bíblia judaica. Ali tem do Novo, porque o doutor Stern fez um judeu cristão, e ele então fez uma tradução judaica do Novo Testamento. E então nós temos a Bíblia completa em hebraico por isso. E é interessante, eu tenho um Novo Testamento hebraico lá, muito bom. Quando eu quero consultar alguma coisa do ponto de vista do povo judeu, eu vou lá no Novo Testamento judeu. Mas, irmãos, as cartas de Paulo, elas são dirigidas ou a indivíduos ou à igreja. Nós temos, por exemplo, Filemon, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, são cartas dirigidas a indivíduos. Quais foram os evangelhos? Nós temos o Evangelho de Lucas, é dirigido a um grego, né? E também o livro de Atos é dirigido a um grego. Mas eram crentes e passaram os livros. Então os livros da Bíblia têm um propósito. As cartas de Paulo foram todas escritas, com exceção das pastorais e da de Filemon, mas é também um tipo de carta pastoral,
foram escritas para a igreja, para estudar, para enfrentar dificuldades que estavam tomando lugar no seio da igreja. E é interessante que Paulo escreveu as 2 cartas de Coríntios, aliás, diz que tem 3 cartas de Coríntios, uma se perdeu. Mas alguns acham que os capítulos 10, 11, 12, 13 da segunda carta, os últimos capítulos da segunda carta de Coríntios, fazem parte daquela carta perdida, é parte daquela carta perdida. Mas foi escrita uma carta antes da segunda, que não chegou até nós. Ela não foi preservada. E então, Paulo recebeu notícias da igreja de Corinto por parte da casa de Cloé. Informaram a Paulo que estava havendo um grande problema na igreja. E qual era o grande problema da igreja de Corinto? Corinto, uma cidade grega com muitos problemas, e era uma cidade grega, por exemplo, vamos tomar aqui, qual é a capital brasileira mais depravada que a gente conhece? O Rio de Janeiro. Vamos pensar, Rio de Janeiro. Ele era o tipo de Rio de Janeiro na Grécia, né? Uma cidade muito importante, todo mundo acorria para lá, era um porto importante. Lá tinha o templo da Afrodite, que os homens gostavam daquele templo, que era um colosso. Lá havia profetisa, havia línguas. Aí a gente vai ver por que Paulo escreve sobre certas coisas no Novo Testamento. E lá ele proíbe a mulher cortar o cabelo, não é isso? Você estaria perdida com o seu salão lá em Corinto, não dava. Então ele proíbe, por que, Lívia? Que ele proíbe as mulheres usarem cabelo curto, as mulheres da igreja cortarem o cabelo muito curto. Sabe, Hilda? No tempo de piolho é um problema muito sério. Mas por que Paulo proíbe cortar, a mulher da igreja cortar o cabelo? Não é uma coisa, as coisas não são soltas, não. Tem um motivo. E o mesmo motivo, por exemplo, é a questão dos dons espirituais enfrentada em Coríntios, porque foi a única igreja onde ele teve dificuldade com os dons espirituais, foi lá. No templo de Afrodite, as mulheres raspavam o cabelo, por quê? As mulheres comandavam o culto, eram as sacerdotisas. E era um culto profano, sensual, elas se vendiam sexualmente, e havia 1000 prostitutas lá, havia 1000 sacerdotisas. Já pensou? Número bom, né? Templo grande. E Corinto era muito frequentada por esse propósito. A cidade promíscua, aqueles que queriam promiscuidade iam para a cidade, e a cidade era sempre borbulhante de gente. Então lá nasce uma igreja. O que Paulo quer evitar é que aquilo lá de fora, as práticas de fora, entrem na igreja. Como a mulher lá do culto de Afrodite tinha o cabelo curto, ele proíbe as mulheres de usarem cabelos curtos. Para quê? Para não se confundirem com as sacerdotisas. E aí ele administra a questão dos dons, porque lá no templo de Corinto havia línguas, profecias. Não é? Então Paulo, para que a igreja cristã não fosse confundida com o culto de Afrodite, o culto cristão não fosse confundido, nem a prática da igreja fosse confundida com a prática do templo de Afrodite, ele proíbe essas coisas. Então, a mulher cristã tem uma identidade que não deve assimilar-se à identidade da prostituta. Porque Paulo não quer que haja problema na igreja por isso, né? Então agora ele vai e administra essas práticas. E aí envolve muitas outras coisas, gente. Por exemplo,
a mulher não falar na igreja? É enfrentado onde? Corinto, porque lá as mulheres comandavam. Agora, na igreja, a mulher não vai comandar. Paulo não quer que haja confusão. Essas coisas ele trabalha nelas, mas o principal problema da igreja não era este só. Lá havia um partidarismo muito forte, havia facções de crentes dentro da igreja. Lá, por exemplo, havia o grupo do Abner Dutra, havia o grupo do Will, o grupo do Clemilton e o grupo do Vilaça. Mas lá não, lá havia o grupo de Paulo, de Pedro, de quem mais? Do Apolo. Apolo era o bonitão do grupo, não é? Pedro era o apóstolo de Jesus. Paulo, os que rejeitavam Paulo, rejeitavam o seu apostolado também. Certo? E isso, irmãos, trouxe uma política terrível, uma crise, uma desunião dentro da igreja. O grupo de Paulo sentava num canto, de Apolo no outro, de Pedro no outro, de Jesus no outro lugar. Até Jesus tinha o time dele lá. Morre na cruz para arrumar um time. Já pensou para fazer um time? Então, a igreja estava muito confusa. E cada grupo desse tinha a sua posição. E defendia de unhas e dentes. Então isso criou uma crise, uma divisão na igreja. E isso contraria muito o coração de Paulo. E ele faz a primeira carta para corrigir o curso que a igreja estava tomando. Está errado. Mandou Tito para lá. Mas o que acontece? Parte o grupo que rejeitava Paulo, então rejeitou mesmo. Aí eles não aceitaram o escrito de Paulo. Aí que Paulo fez aquela carta que desapareceu. Mandou Tito levar. Aí ele fez a primeira, mandou Tito levar e ficou esperando. Chegou alguém, deu uma informação para ele e fez uma segunda. Tito não voltou e ele estava muito preocupado com isso, porque ele esperava o resultado da carta. Aí o Tito voltou e disse para ele: olha, Paulo, calma, porque o grupo que faz frente a você é um grupo muito pequeno. Pode ficar tranquilo que eles não têm a maior influência. Mas há uma coisa, está havendo problemas na igreja. Por quê? Porque esse grupo que te rejeitou está sendo rejeitado lá. Ele não tem lugar na igreja mais. É o grupo que se tornou uma escória na igreja e um problema. Aí Paulo faz a segunda carta, endereçada principalmente àqueles, mas ele pede à igreja que tome cuidado para que não haja escândalo, para que não haja feridas profundas que não possam ser cicatrizadas. Isto é, Paulo diz: vocês deixem a porta da igreja aberta, não expulsem essas pessoas. Na primeira carta nós temos o quê? Paulo escreve, inclusive ele corrige um problema lá. Qual era o pecado daquela igreja que estava na cara? Era um pecado muito sério. É que um homem se casou, tinha uma esposa, a esposa deve ter morrido, ele se casou pela segunda vez, e veio o filho dele e prostituiu-se com a madrasta e ficou com a madrasta. E ele permaneceu no seio da igreja. Aí Paulo diz assim: para lá, vocês chegaram a um ponto desse, estão até se gabando de ter um adúltero no meio de vocês, o que comete crime contra pai, comete incesto. Aí tem um rapaz está cometendo incesto e vocês estão permitindo que ele fique aí. Para lá, vamos corrigir esse camarada. Aí ele mandou até entregar a quem o rapaz? Ele disse: entregue tal a Satanás, para que ele seja massacrado por Satanás, se arrependa, salvar alguma coisa, né? Mas, por favor, não rejeite pessoas assim, não. Aí ele quer corrigir o curso da história. Mas
a história continuou e ele faz a segunda carta agora para conciliar a todo mundo, mas também porque esse grupo que era opositor dele estava pondo em dúvida a autoridade apostólica, a legitimidade vocacional apostólica de Paulo. Aí é que ele faz a segunda carta. Vamos abrir o primeiro capítulo. Está escuro para vocês aí? Tá bom? Então vamos ler primeiro capítulo da segunda carta. Vamos fazer versículo por versículo. Então eu começo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, de 1 até o verso 24. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Agora não é o santo só de Corinto, mas de toda a Acaia, a região onde estava a igreja de Corinto. Então pode ler o verso 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. 6. Sete. E a nossa esperança acerca de vós é que, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos veio na Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de desemperamos até a própria vida. Verso 9. Contudo, já em nós mesmos vivemos a presença do homem, não confiemos em nós, sim no Deus ressuscitado de morte. 10. Qual livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. 11. Também vós com corações por nós, para que pela né, que por muitas pessoas foi feito, por muito também seja dado graças a nossa 12. Porque a nossa É essa, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça de temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. 13. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo. 14. Como também, em parte, nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. 15. primeiro em ser convosco, para que recebessem um segundo benefício. 16. E por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e serem encaminhados por vós para a Judéia. 17. Se
18. Antes que Deus é fiel à nossa palavra, a voz não é sim e não. 19. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve sim. 20. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Porquanto é por ele, amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu a Deus. 22. Também nos deu penhor do Espírito em nosso coração. Amém. 23. Eu, porém, por minha vida, clamo a Deus por testemunho de que, para vos poupar, não tornei ainda a todos. 24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos cooperadores de vós hoje, pois pela fé estáis firmados. Amém. Bem, no primeiro capítulo nós temos a saudação de Paulo. Versos 1 e 2. Paulo, apóstolo, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então ele saúda a igreja em nome dele e de Timóteo, seu filho na fé. Mas ele confirma o seu apostolado, que a fonte do seu apostolado é a vontade de Deus. Sou apóstolo porque Deus assim o quis, porque Deus me separou para o apostolado. E o Timóteo, que era o seu filho na fé, que está com ele. A igreja de Deus que está em Corinto, a todos os santos em toda a Acaia. Bem, apesar de todos os problemas da igreja, diz que os crentes são santos, são separados, são de Deus, até que provem ao contrário. E então ele ministra sobre eles graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, as duas pessoas da Trindade estão incluídas nesta saudação. E ele diz: bendito seja o Deus o Pai e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é também o quê? Não só Pai de Jesus Cristo, mas Pai das misericórdias. O que é misericórdia, Hilda? Hein? Bondade. O que é misericórdia, assim? Misericórdia é atenção, envolvimento com o miserável. Então Deus se envolveu conosco porque Ele tem misericórdia, não é? Agora ele diz: o Pai das misericórdias, de todas as misericórdias. E é também o quê? Deus de toda consolação. Você conhece Deus nesse aspecto? Não só da sua misericórdia, mas que Ele é um Deus consolador, que Ele vem na sua hora crítica. Se você quer e permite, Ele vem e opera a seu favor, consolando nas crises difíceis, nos momentos de grandes perdas. Paulo viu o cristão vivendo no mundo real. Irmãos, nós vivemos no mundo real. Não podemos viver nas nuvens, mas no mundo real. Deus é o nosso Deus, na realidade que nós vivemos todo o tempo. Paulo, ele considera muito essas coisas. Quando vocês chegam no capítulo 8 de Romanos, e vocês leem do 31 ao 39, ali Paulo faz uma abordagem muito interessante. Ele fala aos romanos que Deus está interessado em nós e envolvido conosco. E lá no Romanos 8, tem uma coisa muito preciosa, irmãos, para tempos difíceis. Muitos crentes, hoje nós pensamos
vemos muita gente acha que ele é o queridinho de Deus, porque não tem isso, não tem aquilo. Celebre por isso, mas somos queridinhos de Deus nas nossas dificuldades. E às vezes, para abençoar a outros, os queridinhos de Deus têm que ser tocados às vezes. Ele não tocou Jó? Eu fico pensando que as pessoas ficam brincando com Deus, servem a Deus à sua maneira, como quer, não prestam atenção, até que Deus vem e toma a vida dele porque ama muito e dá uma chulapada nele. E Jó tomou a chulapada, né? O Jó não sofreu simplesmente por uma briguinha entre Satanás e Deus, não, gente. Porque houve um tempo na minha vida que eu achava que Deus aceitou a provocação de Satanás, mas o propósito de Deus não foi isso. Ele viu que Satanás estava observando muito Jó, não é? Mas ele sabia também que Jó estava com um problema. Qual era o problema de Jó? É que Jó não tinha um conhecimento completo de Deus. Jó servia a Deus, mas ele não servia por conhecer a Deus, porque alguém falou de Deus, o pai dele talvez. Lá em Ur, um dia lá conversando com Abraão, ele ouviu sobre Deus. Mas ele não conhecia de fato Deus. E Deus permitiu que Satanás o tocasse nos seus bens, para abrir caminho para Jó andar a estrada toda do relacionamento com ele. A biografia dele, no princípio, não é uma biografia completa. Diz que havia um homem em Uz da Caldeia, que era o quê? Reto, justo, temente a Deus, desviava-se do mal. Essa não é uma boa biografia. A biografia dele não está completa ainda. E ele mesmo confessa isso. Quando ele passa por todo o sofrimento, vê os seus amigos, tentam consolar, não conseguem nada. Só um falou alguma coisa certa de Deus, os outros só falaram asneira. É esse negócio. Ontem uma pessoa procurou a gente, desesperada, porque uma crente chegou para ela, para essa pessoa, e disse: olha, você vai bem? Ela disse: vou. Seu marido vai bem? Vai. Mas olha, eu estou vendo uma nuvem negra sobre a vida do seu marido. Algo muito sério. E eles iam fazer uma viagem. E ela disse: nós vamos fazer uma viagem. Não, não faça não. A mulher disse. Mulher de igreja. E essa moça ficou muito desesperada. Aí esta mulher virou e disse: mas eu vou levar você para o meu pastor orar por você, para ver se passa essa nuvem negra. Mas tem uma coisa muito feia na vida do seu marido. Essa mulher ficou tão apavorada que ela foi tomada de um medo tão profundo, gente, mas tão profundo que ela se desarticulou. Terrorismo evangélico. Hein? Terrorismo evangélico. Então, ameaça evangélica, ou aceita ou morre. Então, ela aí, que é vizinha lá, e foi lá. E bateu e conversou com a Neuza. Eu não estava, porque eu estava na rua fazendo umas coisas ontem, e preocupado com as coisas. A Neuza orou com ela e disse: mas quando o pastor chegar, eu vou falar com ele e nós vamos orar com você. Mas a mulher se descontrolou, ela foi tomada de um medo, gente, mas de um medo tão apavorante que ela discou para o marido dela, que não é crente, e disse assim: olha, ore por mim. Depois que ela falou com o marido, é que ela lembrou da Neuza. Aí ela ficou tão que disse: olha, meu marido, ore por mim, porque eu não sei o que fazer, eu estou aqui tomada de medo. A mulher aqui que é crente falou que tem uma coisa muito ruim na sua vida. Bem, falar de coisa ruim na vida do marido de uma mulher é dizer assim: seu marido tem um amante. Né, Rui? Tudo com saúde. As finanças vão bem, bom emprego. E ela ficou apavorada: não vou viajar mais, e ficou desesperada. O marido disse: calma, não faça isso não, filho, nós vamos conversar. Aí ela lembrou, foi lá em casa, aí a Neuza conversou com ela. Quando eu cheguei, foram os dois lá em casa. Mas isso aí é temor de morte. Hein? Esse temor dela é de morte.
Parece que foi espírito, né? Espírito de morte apoderou-se dela. Então, o marido chegou, à noite, eles foram lá em casa. Nós oramos com ela e eu falei para ela, falei de Cristo, falei para ela. Ela disse, pois é, pastor, uma coisa muito séria, mas tinha um espírito de morte mesmo. Não sei como, o que aquela mulher falou com ela, que o pavor da morte entrou na vida dela. Eu digo, Neuza, ela foi tomada por um pavor da morte. Medo da morte é uma coisa muito séria. E ela ficou descontrolada. Aí eu orei com ela, impus as mãos sobre ela, falei de Jesus, orei com ela, com o marido. Ele disse, pastor, eu vou dizer para o senhor, eu não fico como ela. Eu digo, mas você é homem, é diferente. Você recebe as coisas de uma forma, mas a mulher não, ela recebe, por isso que Satanás foi tentar a mulher, né? Ela recebe, pronto, ela vê, ouve o que a mulher disse e estou debaixo de maldição. Mas ela disse, eu não faço mal. E aí a mulher? A mulher, não, eu vou falar com o meu pastor. Falou com o pastor, mas o pastor dela não tinha tempo. Mas graças a Deus que não teve tempo, pastor, que eu ia ficar mais apavorado ainda. Então, aí eu ministrei nela e eu disse, e agora? Estou livre, pastor. Aí eu disse para ele, viaja, orei por ele, ministrei nele. Aí eu disse, eu vou ungir a sua esposa. Ele disse, não, eu também quero. Então aí eu ungi os dois para viagem. Eles, hoje, quando eu saí de casa, eles estavam saindo para viagem. Então, irmãos, esta perspectiva que a gente tem na vida de evangelho que a gente tem é que nós devemos saber, nós somos assistidos pelo Deus de toda a misericórdia. Aí vem Jó. Jó não estava debaixo de maldição, Jó estava debaixo de um trabalho de Deus, que Satanás foi um instrumento na mão de Deus para trazer Jó de volta. Aí Jó faz a confissão final. Qual foi a confissão de Jó? Aí ele, no capítulo 42, tem a confissão dele. Ele vai chegar e diz assim, mas Senhor, que besteira que eu fiz. Senhor, olha, antes eu te temia por ouvir dizer, mas agora que eu te vejo, os meus olhos te veem, tu falas comigo, e eu te vejo, Senhor, e eu tenho experiência de ti, eu me abomino e me arrependo no pó. Senhor, eu falei de coisas que eu não entendia, perdão por isso, Senhor. Falei besteira porque eu não entendia, mas agora os meus olhos te veem, então, Senhor, eu estou aqui arrependido. Agora eu te conheço. Aí Deus disse, tá bom, agora tudo perfeito, mas você vai e ora pelos seus amigos lá, que falaram muita asneira, e depois que você orar por eles, eu vou consertar tudo. Aí Deus veio e deu tudo em dobro, e deu para o Jó o que mais? A mesma quantidade de filhos que ele tinha, mas com uma diferença. Qual a diferença? Agora as filhas eram as mais bonitas da terra. Misses. Aleluia. Quando Deus opera, não importa se nós estamos lá em cima ou cá embaixo, a crise que tivermos, Ele conserta tudo e nos devolve tudo. Amém? Então, Deus é tremendo, porque Ele é o Pai das misericórdias, mas Ele é também o Deus das consolações. Precisamos aprender isso. Agora, irmãos, Paulo vai dizer uma coisa. Ele diz, olha, é Deus que nos conforta em toda a nossa tribulação. Deus nos conforta em toda a nossa tribulação. Basta você ser sensível a Ele. Mas para que Deus nos consola? Gente, na vida cristã, uma das coisas mais importantes, seu Ernesto, é a gente aprender a dividir aquilo que tem a dar, Rui.
Quando você dá o que Deus lhe dá, Deus lhe supre mais ainda. Então Paulo diz, olha, Ele nos consola, nos conforta em toda a nossa tribulação, seu Júnior, para quê? Para podermos consolar os que estiverem em quaisquer angústia. Cate, procure pessoas angustiadas, pessoas que precisam de você, compartilha com ela. Olha, irmãos, a gente tem que aprender a compartilhar. Não é chegar para a pessoa e apavorar a pessoa, não. Olha, eu vejo uma nuvem negra na sua vida. Para lá. Fala diferente. Chegou para o Clemilton, viu uma nuvem na cabeça dele. Clemilton, vamos orar, querido. Vamos orar. Ora por ele. Ora com ele. Expulsa a nuvem negra. Mas não chega lá, Elaine, põe um camarada no inferno, não. Porque esse problema espiritual, a gente fala as coisas, espiritualmente falando. Olha, sua palavra tem poder. Gente, precisamos de entender que as nossas palavras têm poder. Então, o que eu falo pode... Pastor que amaldiçoa. Eu não amaldiçoo. Olha, faça o que quiser. Vai embora. Pode ir, pode me xingar, pode fazer o que, mas eu não amaldiçoo ninguém. Porque sabem de uma coisa? Sou chamado por Deus. Deus me deu autoridade. Agora, Ele só me deu uma coisa para fazer. Qual é? Abençoar. Gente, o crente é chamado para abençoar. O pastor é chamado para abençoar. Então, por quê? O Clemilton chega e fala, pastor, não aguento mais a sua cara, não aguento mais a igreja, eu vou sair da igreja. Você está amaldiçoado. Pá! Está retirado maldição. Mas a palavra de Deus também não diz que maldição sem causa não se cumpre? Mas às vezes, uma coisa, Maria Luísa, é a pessoa que considera muito, por exemplo, você considera muito a minha autoridade, e eu venho e falo uma coisa para você, é o choque que você leva e o medo que passa para você começa a atuar contrário na sua vida. Causa impacto. Então, por isso que pastor não deve, você está amaldiçoado. Para lá, isso é pecado. O pastor vai responder por isso. Porque a função do crente, do pastor, crente, é abençoar. E Paulo diz, olha, vocês são chamados para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Você recebeu de Deus, dá tudo, Admilson, que você recebeu de Deus, porque Deus tem mais para você, aí vem mais. E irmão, na medida que nós damos, nos capacitamos também, somos preparados para receber mais. Quem não dá nada, não tem nada. Você só pode receber se você deu para os outros. Quando você distribuiu, pode se preparar que vem mais. Graça é assim. Graça, quanto mais você dá, mais graça você recebe. Então, agora, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então, irmãos, o propósito de Deus para a nossa vida é usarmos tudo que temos recebido. Não fica com reserva não, Alcileide. Distribui. Não fica com reserva, Terezinha. Distribui. Não, vou guardar porque... Não faça isso não. Isso é servo infiel. Está vendo? Agora, mas se somos atribulados, se eu sou atribulado, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Participa do sofrimento de Cristo, participa do sofrimento de Cristo por causa dos outros. E vocês vão ser abençoados. Aí ele diz,
A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Agora ele vai falar da experiência dele. É a carta mais significativamente biográfica de Paulo é esta. Porque aqui ele fala até mesmo de doença que teve, dos seus açoites, dos seus sofrimentos. Ele compartilha isso. Por quê? Ele trabalha nisso, irmãos, para mostrar que ele é um apóstolo real e que sofreu por causa de Cristo no seu apostolado. Que ele não recebeu nada de graça. Ele teve um apostolado sofrido. E aí é que ele vai falar dos seus naufrágios, dos seus açoites. De Damasco, uma vez ele foi retirado. O rei de Damasco queria matar Paulo. Como é que ele foi retirado da cidade? Num cesto, dele foi descido por um cesto. E Paulo conta tudo isso nessa carta. Por quê? Para mostrar aos outros que ele não foi um apóstolo folgadinho, bonitinho, com um jatinho, ou com o navio dele, porque naquele tempo só podia ter navio, né? Ou mesmo a charrete dele, não tinha nada, Elisa. Paulo não teve carruagem, Paulo não teve jatinho, Paulo não teve navio, Paulo não teve nenhum barco. E nem sustento de igreja nenhuma, gente. Ele não teve proteção de ninguém. Nada. Paulo, ele enfrentou o apostolado, o seu ministério foi um ministério de inteira dedicação. Como é que ele sobreviveu? Sabe qual era a profissão do Paulo? Hein, Hilda? Sabe, Júnior, o que ele fazia? Ele era fabricante de tendas. E é interessante, quando ele fez a igreja, quando ele organizou a igreja de Corinto, ele organizou com quem mais? Com Átila e Priscila. E quem eram Átila e Priscila? Eram fabricantes de tenda. Ele se associou com os dois e eles organizaram a igreja que estava em Corinto. Então vê, Paulo lutou. O seu ministério foi um ministério de luta, gente. Não teve oba-oba, não. Só a igreja da Macedônia que mandava oferta para ele. Corinto chegou a mandar, mas ele não viveu às custas de ninguém. Ele não foi missionário à custa da primeira igreja batista de Corinto, da igreja presbiteriana da Galácia. Não, ele não teve isso, não. Ele trabalhou, ele pagava. Lá em Roma, ele fabricava as suas tendas. Onde eu chegasse, ele montava uma fábricazinha de tenda. Era tendeiro, não? Tendeiro é feiticeiro. Pembeiro, Pembeiro é feiticeiro. Então, não era tendeiro, ele era fabricante de tendas, fabricante profissional. Agora, irmãos, o apóstolo Paulo, então, começa na sua carta a conversar com os coríntios, e do capítulo 1 até o capítulo 8, ele vai defender o seu ministério. E é uma carta que a gente deve ver com atenção, porque nela nós recebemos recursos, tanto para, se eu sou pastor, eu recebo recursos para o meu ministério, e o crente, para o seu ministério na igreja, também recebe muitas orientações. E aí Paulo mostra que uma coisa importante houve, que Cristo sempre foi vitorioso no seu ministério. Ele sempre pregou e ele sempre obteve vitória. Lá na Ásia ele quase foi morto, mas ele ficou firme. E ele recebeu a recompensa daquele período difícil. E ele cumpriu fielmente o seu ministério. É interessante, irmãos, que lá no capítulo, vamos para o capítulo 3, que eu quero mostrar uma coisa a vocês, no capítulo 3.
No capítulo 3, ele vai falar sobre a excelência do ministério da nova aliança. Velha aliança qual é? É a velha aliança com os judeus. É a aliança com Abraão, com Isaac, Jacó, etc. Agora, mas ele vai falar no capítulo 3 da excelência do ministério da nova aliança. E ele diz: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, porque eles estavam lá querendo recomendação. Ele disse: eu fundei essa igreja, eu sou o apóstolo fundador dela, eu preciso me recomendar a vocês? Eu preciso trazer carta da recomendação de Pedro para vocês? Não, eu sou pai de vocês, eu sou quem gerou vocês em Cristo. Agora, ou temos necessidade de, como alguns, de carta de recomendação para vós outros? Ou preciso de carta de recomendação de vocês? Eu conheço vocês, vocês me conhecem. E aí ele diz: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Vocês são crentes por minha causa, então vocês são minhas cartas, e as pessoas estão lendo sobre Cristo na vida de vocês, ou vendo Cristo na vida de vocês, estando já manifesto como carta de Cristo. Muito bem. Bruno, você é carta de Cristo, Bruno? Hein, Bruno? Você lá é carta de Cristo? Hein? Isaías é carta de Cristo? Você é carta de Cristo? Lá como professora, você é carta de Cristo? O que significa isso, gente? Hein, Ademilson, ser carta de Cristo? Hein, Gildo, o que significa isso? Contador que é carta de Cristo não é contador de lorota, não. É contador sério. Não faz negócio, não inventa. O que significa, Bruno, ser carta de Cristo? O que tem uma carta? Hein, Jéssica? Você lê carta, não lê? Carta pode ter boas coisas e coisas ruins, mas a carta de Cristo sempre tem que ter. Isso significa que os homens, quando olham para Jéssica, eles vão olhar em você como carta de Cristo. E Paulo diz: os homens têm que ler na sua vida sobre Cristo, tem que ver. Você revela Cristo na sua vida. É isso que ele está dizendo aqui. Agora, olha, no verso 6, antes, verso 4 assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes. Não pense que você tem algum cartaz, não é por causa de Cristo. E ele diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, ele está falando de homens espirituais, a nossa suficiência vem de quem? Vem de Deus. A sua suficiência vem de Deus. E ele diz: esse Deus que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não aliança de letra. O que significa isso, gente? Aí que o Filipe chega para o eunuco e diz: entendes tu o que estás lendo? Ele estava lendo quem? Profeta Isaías, né? Ele perguntou: entende o que está lendo? Você entende o que é isto? Quando ele diz, olha aí: o qual nos habilitou para ser ministros de uma nova aliança. O que é isso? Moisés era ministro da antiga aliança, não era? Da lei. Nós somos ministros da nova aliança. E qual é a vantagem da nossa aliança sobre a velha? É que a nossa aliança não é da letra, e demais do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então você tem uma aliança de vida. Você
é ministro desta aliança. Então você não tem que trazer pavor para as pessoas. Você tem que trazer boas novas para as pessoas. Notícias de restauração, de renovo, de perdão de pecado, de novo nascimento, de nova vida. É isso que você vai anunciar para as pessoas, Olívia. Ah, você tem um salão, não tem, Olívia? O que você faz no salão? Quando a pessoa chega, a mulher chega lá angustiada, dizendo que vai matar o marido, o que você fala com ela? Chega para você e diz assim: vou pôr água fervendo, vou esperar meu marido deitar logo e vou bater um prego no ouvido dele. Um prego bem grande eu comprei. O que você vai dizer para ela? Fala de Deus para ela. Das boas novas. É? Não, você não bata no ouvido, bata no centro da cabeça, porque mata mais rápido. Você vai falar isso para ela, não? O que você vai fazer com ela? Ela vai: para lá, minha filha, não é, deixa eu falar uma coisa para você. Anuncia Cristo para ela. Começa a falar de Cristo. Boas novas. Você é ministro. Ó, gente, Paulo diz: nós, não é só ele não, a igreja. A igreja é ministra, através de todos os seus membros, da nova aliança. Você tem um ministério. Paulo diz: eu sou ministro desta aliança, e eu trouxe vida para vocês, e eu não preciso de recomendação para vocês, porque vocês me conhecem. Eu estou falando do Espírito vivificador de Deus. O Espírito está vivificando a sua vida. Queridos irmãos, isso é muito importante. Nós fazemos parte de uma aliança de espírito e vida. Precisamos de ter vida espiritual transbordante, abundante mesmo. Agora ele diz lá, ó: não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito faz o quê? Vivifica. O Espírito traz vida para a gente. Agora, e se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, então ele está falando da lei de Moisés. Olha aí. Se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés quando desceu do monte, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ah, mas o ministério do Espírito está sendo glorioso na sua vida. Você tem uma vida gloriosa, Bruno. Você está alegre, vibrando, Júnior. Alex, ou está aí, Macabúzio. Chega lá no espelho, olha: espelho meu, existe alguém mais velho e mais animado que eu? Hein, Lolita? Ah, você tem direito de ficar triste a partir de quantos anos, Lolita? Você tem direito de ficar uma mulher triste a partir de quantos anos? E você, Maria? Só depois dos 200. Não, você faz parte de um ministério glorioso, que é o ministério do Espírito, que vivifica, dá vida outra vez. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. É viver essa glória. É que nós somos chamados para fazer. Agora, irmãos, aqui no verso 12 do capítulo 3, diz assim: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Eu estou falando a vocês com ousadia, porque eu faço parte de um ministério tremendo e esperançoso. E nós não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. O véu foi removido, os judeus não entenderam isso.
A glória tem que ser vista na sua plenitude em Cristo Jesus, não é? E eles até hoje não tiraram o véu ainda, por isso que não se converteram. O véu está lá, mas o véu foi rasgado. Agora o nosso ministério é um ministério sem véu. Podemos ver face a face, podemos ver como somos vistos. Agora, e quando o judeu se converte, diz Paulo, ao Senhor, o véu é retirado. O judeu está de véu. Precisamos orar: Senhor, tira o véu que está cegando os judeus. Nós precisamos da salvação dos judeus. Aí ele diz no verso 17: ora, o Senhor é o quê? O que está escrito no verso 17? Ora, vamos ler juntos? Verso 17 do capítulo 3, pegue aí. Está lá, Alex? Vamos lá? Ora, vamos juntos? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. Respira fundo. Segura. Agora. E diga: sou livre. No Espírito. Ah, você faz parte disto. Não se escravize, meu irmão, de forma nenhuma. E ele diz: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aqui o Espírito é chamado de Senhor, está vendo, gente? É o Espírito que nos leva a essa transformação de glória em glória. Irmãos, temos como obrigação da nossa eterna filiação em Deus, através de Cristo, viver uma vida de liberdade e de transformação constante, Hilda. Você não pode ser aquela esposa ranzinza de ontem, não. Hoje você tem que ser esposa alegre. Cada dia deve ser um dia de novidade na vida, Júnior. Isso é muito importante, gente. Aprendermos a viver esta novidade que nós temos no ministério do Espírito. O Espírito veio para nos trazer liberdade e para nos levar de glória em glória. E ele diz: porque todos os dias nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo, cada dia melhor. Não é cada dia pior, não, Maré. A nossa tendência o grande perigo no envelhecimento, irmãos, na medida que nós andamos em anos, é nos tornarmos ranzinzas, Elisa, briguentos. Hein, seu Abner? Hein, sou eu. Marido, quando ele toma posse da esposa, ele se torna ranzinza. Ranzinza, né? Sabe o que é ranzinza, irmão? Imagina. Ranzinza, mulher ranzinza, ranheta, hein? Ah, Terezinha vem para mim chorando, meu Oswaldo foi embora. Por quê? Não aguentou a ranhetice, Terezinha. Por isso, gente, vamos aprender. Libere-se. O Espírito nos liberta. Ele atua em nós para nos libertar. Ele é de libertação e traz glória para a vida. Gente, temos que viver gloriosamente. Fica, Elisa, gloriosa para você ver se o Rui deixa você. Hein, Rui? Hein? Não vai deixar. Por isso, irmão Abner, glorioso. Amém. Amém. Gente, nós temos por obrigação, como servos de Jesus, sermos melhores hoje do que fomos ontem. E melhores amanhã do que fomos hoje. Aquele corinho, vocês lembram dele?
É do nosso tempo, irmão. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Cristo, chorando, a irmã Edith lembra, né? Sempre melhorando no Senhor. Cristo é a nossa vida real. Aí você repete. Se você tem vida real de Cristo, é sempre melhorando. Não é ficar lá na beira da panela, irmã, chorando, meu Deus, ouvido, envelheci. Agora até mexer esse angu não dá mais. Não como mais angu. Nada, sempre melhorando. Isso é sério, irmãos. Agora, Paulo está ensinando uma vida prática para aquela igreja. Ele está tentando trazer os coríntios para a realidade de vida. Agora, irmãos, muito bem. Nós temos 2 capítulos que ele faz uma digressãozinha. É o capítulo 8 e o capítulo 9, que ele vai falar sobre oferta. Não é? Ele havia feito um apelo para uma oferta, tanto na Macedônia, nas igrejas da Ásia, ele havia feito um apelo para uma oferta para os judeus, porque era um tempo de fome, esse tempo do ministério de Paulo, ali pelo ano 57, 56, 57, 58, estava havendo uma fome muito séria em Israel, e os judeus estavam passando necessidade, e ele quer uma oferta, e ele começa, nesses 2 capítulos, 8 e 9, ele trabalha na igreja, ensinando sobre oferta, né? Oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. E então ele vai falar aos crentes sobre esta oferta que eles vão fazer. E Tito é o responsável por levantamento desta oferta. E ele esperaria Paulo para os dois levarem a oferta para Jerusalém. Agora, irmãos, é muito interessante que ele, no capítulo 9, ele vai trabalhar nessa questão de sementeira e colheita. E lá no verso 6 em diante, abram lá para vocês verem uma coisa, até o verso 15. Ele diz lá: e isso afirmo, aquele que semeia pouco, quem semeia pouco vai colher o quê? Pouco também ceifará. E o que semeia com fartura? Com abundância também ceifará. E aí ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Agora, não com tristeza ou por necessidade. Vou dar esse dinheiro, estou triste porque vou dar, mas tem necessidade de dar. Esse foi o problema de Ananias e Safira. Vender para imitar Barnabé, eles venderam uma propriedade, mas aí viram muito dinheiro. Eram o quê? Perdulários. Amavam o dinheiro. Quando viu a quantia, eles avaliassem bem. Barnabé vendeu uma pequena propriedade, mas a nossa é muito grande, é muito dinheiro, então vamos dividir, vamos dar só metade. Tá bom, consertaram os dois. Se ele tivesse decidido a dar metade só e contado para Pedro, não teriam morrido. Mas eles não contaram por quê? Porque queriam levar vantagem. Eles queriam glória. Quando ouviram falar de Barnabé, que vendeu a propriedade, a igreja toda comentou: bem, vamos entrar nessa, nós somos ricos, vamos vender uma propriedade nossa e vamos entrar nessa onda da fama. Quiseram ser famosos, mas fama com mentira não combina lá fora, mas na igreja não. Aí, quando pegaram, menina, ficaram com a pena, tanto dinheiro, dá para pobre. O pobre não sabe nem usufruir dinheiro.
para aí, vamos fazer o seguinte. Safira, aqui está a metade. Vamos dar metade. Mas atenção, vamos dizer que demos tudo. O problema está no conceito da mentira. Marido e mulher, quando se faz aliança de mentira, eles vão entrar no inferno. Porque o diabo vai usar isso. Aí, Safira, na manhã do domingo da oferta, ela foi muito bonita, sapato alto, um luxo para a igreja. Mas foi vestida para dar a oferta da morte. Chegou e disse, não, foi o Ananias. O Ananias vestiu o melhor terno, listado, a túnica listada, foi lá para frente, oferta. Pedro, aqui está a minha oferta. Ananias, a sua oferta. Daí a pouco entra a Safira correndo, perdeu a carona do marido e veio a pé para a igreja. Chegou lá, Pedro pergunta, escuta, quanto foi a oferta? Isso aí é. Por que você e eles se uniram para falar mentira? Seu marido já foi levado. E os pés dos que o sepultaram estão aí para levar você também. Ela caiu morta. Os dois perderam a vida porque deram uma oferta que não era verdadeira e disseram que era oferta verdadeira. Foram julgados por isso. Eles não deram com alegria. Gente, sempre que a tristeza vem, não dê oferta. Oferta tem que ser colocada na salva com alegria. Dízimo tem que ser dízimo de alegria, de celebração. Dançando, Clemilton. Vai para frente dançando. Oba, oba. Estou levando o dízimo do Senhor. Ei, Maria? Vou entrar dançando, Maria. Quando traz o dízimo, a gente vem com alegria no coração. Dá com alegria. E alguns não, porque o pastor sabe quanto eu ganho. Aí vai ficar... Não foi. Paulo diz, olha, a oferta tem que ser um derramamento, uma semeadura de alegria, de amor, de consagração, de serviço. Não se faz de outra forma. Agora, capítulos 10 até o 13 é, segundo alguns, os capítulos daquela carta perdida. E aqui ele vai defender a sua autoridade apostólica. E aqui ele começa um trabalho de devolver consciência aos crentes sobre o seu ministério. Ele diz, olha, alguns pensavam que Paulo estava fazendo o ministério para se mostrar. Ele diz, mostrar o quê? O que eu mostrei entre vós? Sempre me conduzi com humildade. Nunca dependi de vocês. Nunca pedi um tostão de ninguém. Não dependi de vocês para sustento do meu ministério. Não fui aí com palavras rebuscadas. Eu falei na igreja de vocês com simplicidade. Evangelho de poder. O que vocês estão querendo? Agora ficam esses falsos apóstolos aí que ele combate, né? Esses líderes que estão dizendo que são, que não são. E vocês aceitam e ficam aí babando sobre eles. Mas vejam bem o ministério deles. E eu quero que vocês observem isso. Vocês estão pensando que eu tenho medo de vocês. Não, nada disso. Eu preguei um evangelho de sofrimento. Olha aí, irmãos. Aí ele vai falar no capítulo 11 o seguinte, sobre os líderes. Ele faz perguntas aqui sobre aqueles líderes. São hebreus? Também eu sou. São israelitas? Também eu. São de descendência de Abraão? Eu também sou. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Por que ainda mais? Em trabalho, muito mais. Muito mais em prisões. Nenhum deles esteve preso, mas eu vivi preso. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes.
5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Quantos açoites ele recebeu? 9 vezes 5. Ele diz lá, ó, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Quantos açoites ele recebeu? Não, 39 vezes 5. Né? 5 vezes quarentena. 200 açoites menos 1. 299. Se foi 39 açoites por cada vez 5, então ele recebeu 495 açoites. Certo? Aí, fui 3 vezes fustigado com vara. Foi açoitado com aquelas tiras romanas. Depois com varas, ele apanhou com vara. Por quantas vezes? 3 vezes. Uma vez fui apedrejado. Deixaram Paulo como morto. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia, passei na voragem do mar. Quando ele foi para Roma, o navio se destroçou todo, ele passou a noite perdido, guardando a vida. Foi parar lá na ilha de Malta. E ele diz, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, com fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além de coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, que é a preocupação com as igrejas. Eu levo esta carga também. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me e gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito seja, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Aí está a história de Paulo. Vem cá, o que vocês estão querendo? Vocês estão me chamando de falso? Estão me dizendo que eu não sou apóstolo? Sim, eu sou. E os meus sofrimentos pelo apostolado. Mas agora ele vai falar de visão. Paulo foi arrebatado até que céu, vocês sabem? Terceiro. Paulo foi arrebatado ao 3º céu. E ele nunca falou disso. Paulo, praticamente, ele diz, olha, eu vi coisas que não é lícito ao homem referir-se. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas me abstenho, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Eu não quero que ninguém fique preocupado comigo. Por isso que eu não compartilhei coisas com vocês. Essas são as minhas credenciais de apóstolo. E os resultados das igrejas que estão aí. Aí, irmãos, a gente pensa, um homem como Paulo recebendo dúvida da igreja. Imagine eu, né? O que eu vou querer? Eu não sofri nem um quinto que Paulo sofreu. Nada disso. Umas coisinhas só. Mas ele se gloriava no seu ministério. Pastora, sua vez.
E então, alguém tem uma pergunta? É hora da pergunta.